Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Então, como foram de recesso, descansaram bastante, né? Deixaram a mente aí bem fresquinha. Então, nós vamos começar o segundo semestre. Mas a gente vai começar ainda na apostila 2, porque ficou um capítulo sem dar, né? O capítulo o capítulo 4, sobre genética. Mas hoje a gente vai falar sobre reprodução e divisão celular. Bem, a transmissão de característica entre as gerações é denominada hereditariedade. Então, tudo que a gente recebe, né, tanto das informações biológicas, tanto da família do pai como família da mãe, a gente chama de hereditariedade, são as heranças genéticas, né? Todos os seres têm material genético. Uns vão sofrer junção, né, do masculino com o feminino, e outros vão fazer só a bipartição, que vai ser apenas um material genético, mas todos têm. Bem, então em alguns casos, os seres vivos, eles fazem a reprodução assexuada. A quer dizer não, ou seja, não tem troca de material genético, né? O ser, ele se divide em dois, ou ele gera um broto que vai gerar um outro ser vivo. Já na reprodução sexuada, há troca de material genético e os seres vivos precisam colocar gametas masculinos e femininos para que aconteça a geração de um novo ser, certo? Esses gametas masculinos e femininos, eles vêm, né, do macho e da fêmea. E esse material genético, ele pode ser de dois tipos. Pode ser o DNA ou RNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico, que ele tem as informações necessárias para que as células determinem as características do organismo e realize suas funções específicas. O DNA se organiza em genes, que são unidades responsáveis pelas transmissões hereditárias dos organismos vivos. Então é nos genes que a gente vai encontrar a herança genética tanto do macho quanto da fêmea. No caso de nós seres humanos, tanto dos pais quanto do pai quanto da mãe. Nos organismos eucariontes, que é o caso dos animais mais evoluídos, né, as plantas, a sequência de DNA estão associada a proteínas que correspondem a muitos genes organizados e ao longo da sua extensão. Esses genes organizados formam os cromossomos, que dependendo da espécie, vai ter uma quantidade de par de cromossomos. Na espécie humana, são 46 cromossomos, 23 cromossomos vindos do espermatozoide e 23 cromossomos vindo do óvulo, tá? Mas existe outro material genético, que é o RNA, é o ácido nucleico. Esse ácido nucleico, ele é essencial na produção de proteínas e sintetizado no núcleo das células a partir do DNA. Diferentemente do DNA, a molécula do RNA é organizada em uma fita simples, que vocês vão ver aí na página 41. Bem, e a divisão celular, ela acontece de duas formas. A meiose é onde células diploides se dividem em 4 células haploides. O que é isso, Jaceli? Diploides, haploides? Bem, células diploides são que possuem o dobro do número de espermatozoides da célula haploide. Vamos especificar bem isso. Então, vamos dizer, os espermatozoides, eles têm células haploides, ou seja, com 23 cromossomos cada. Já todas as células do nosso corpo são células diploides, ou seja, elas têm 46 cromossomos em cada célula. O óvulo também é uma célula haploide, porque ele também tem apenas 23 cromossomos. Porque quando junta os 23 cromossomos dos espermatozoides mais os 23 cromossomos dos óvulos, eles formam 46 cromossomos, que formam o zigoto, que vai formar então o novo organismo, tá? Entendido isso? Bem, então a gente tem a divisão celular chamada meiose, onde uma célula, né, que no caso aí é os testículos e os ovários,
que tem 46 cromossomos, se dividem e formam 4 células com metade do número de cromossomos, ou seja, 23 cromossomos. Já as células haploides, eles têm 23 cromossomos. Isso, gente, na espécie humana. Porque nas outras espécies, esse número de cromossomos aí pode sofrer modificação. A vaca, por exemplo, ela tem 30 cromossomos nas células diploides e 15 cromossomos nas células haploides, tá? Então, dos 46 cromossomos que recebemos, dois formam o par de cromossomo sexual, que é o par XY, que define o desenvolvimento do sistema genital do homem, e o par XX, que define o desenvolvimento do sistema genital da mulher. Então, olha bem, o homem tem cromossomos X e Y, e a mulher tem só cromossomo X. Então, os ovários, eles produzem cromossomo XX, e os testículos produzem cromossomo XY. Quando a gente junta o cromossomo X com o cromossomo do ovário, com o cromossomo X dos testículos, a gente produz, né, vai vir, o sexo do bebê será uma menina, porque é X e X. Quando a gente tem um cromossomo X do ovário, junta com o cromossomo Y dos testículos, né? Então a gente vai ter um menino. Então quem define o sexo do bebê é o homem. Existe até uma história de um rei que ele queria ter um filho, né, homem. E aí ele teve filho com ele teria relação com várias mulheres. E aí toda vez que a mulher dava uma filha para ele matava a mulher, porque ele achava que a culpa era da mulher não ter menino. Só que a culpa era dele, mas não se sabia isso naquela época. Porque quem define o sexo do bebê é o homem, porque é ele que tem o cromossomo XY. Então, X com X, menina. X com Y, menino. Tá? E o conjunto de cromossomos de cada ser vivo é denominado cariótipo. E a representação ilustrativa do cariótipo é feita com base na imagem dos cromossomos durante a divisão celular e é denominada de cariograma, tá? Então, olha bem, mitose é a divisão celular onde uma célula mãe se divide em 2 células com o mesmo número de cromossomos. E a mitose, né, que são células diploides no caso. E a mitose é a divisão celular onde uma célula mãe, que tem 46 cromossomos, se divide em 4 células haploides com a metade do número de cromossomos da célula mãe, tá? Então vocês vão fazer as atividades aí da página 46 e 47 sobre essa atividade, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, tchau!